Bom dia aos irmãos. Que a paz do Senhor esteja com cada um aqui presente, amém? Irmãos, quem aqui é pai? Quantos pais nós temos aqui? Olha, temos bastante pais. Os irmãos sabiam que um dos meus maiores sonhos é ser pai. E estou orando para que Deus me conceda esta realização. Mas, mesmo sem saber o que é ser pai, eu sei que é muito bom ter um pai. E eu sei quando meu pai olha para mim com uma alegria tão grande, eu penso, deve ser muito bom ser pai. Irmãos, especialmente hoje em nossa sociedade, nós estamos precisando de pais. Os irmãos sabiam que há muitos anos atrás existiam menos pais do que hoje? Porque no tempo das guerras muitos pais morriam. E muitos filhos ainda pequenos ficavam sem os seus pais. Às vezes com meses de idade já ficava sem o pai. E no tempo antigo tínhamos menos pais do que hoje. Hoje os pais não morrem tanto. Talvez os filhos estão até morrendo mais. Mas talvez hoje nós estamos precisando mais de pais do que antigamente. Eu estava dando uma pesquisada ontem e saiu uma reportagem na Folha de São Paulo, feito um levantamento pelo Ministério Público de São Paulo, e diz que 2 em cada 3 menores infratores não têm um pai dentro de casa. É um levantamento e é um dado muito alto. 2 entre cada 3 jovens infratores não têm um pai dentro de casa. E algumas revistas internacionais diz que 63% dos suicídios na adolescência vem de lares onde não tem um pai. 63% dos suicídios na adolescência. Ainda mais, 71% de todos os abandonos escolares no ensino médio vem de lares sem pai. 71%. E 75% de todos os adolescentes que são pacientes de centro de recuperação vêm de lares sem pai. E, infelizmente, esta realidade está aumentando e nós precisamos de pais. Graças a Deus, ainda na nossa igreja, nós temos bons pais, que ensinam boas coisas, mesmo com os seus defeitos, ensinam boas coisas para os seus filhos. E quando nós abrimos a palavra de Deus, nós temos muitos exemplos de bons pais. E aí poderíamos citar Abraão, poderíamos citar Jessé, o pai de Davi, poderíamos citar Jó, um grande pai, e ainda muitos outros. Mas eu quero trazer aqui um nome diferente, mas que também está na palavra de Deus. Aqueles que trouxeram as suas Bíblias, ou tenha no celular, eu quero convidá-los a abrir comigo Lucas, no capítulo 8. Lucas, no capítulo 8, vem trazendo a história de um bom pai. Um pai que estava a fazer tudo pelo seu filho ou pela sua filha. Lucas, capítulo 8, e o verso 40, diz assim: Ao regressar Jesus, a multidão o recebeu com alegria, porque todos o estavam esperando. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até sua casa, pois tinha uma filha única, de uns 12 anos, que estava à morte. Irmãos, aqui nós vemos a história de um pai desesperado. Como era o nome deste pai? Jairo. Qual era a sua função de trabalho? Ele era o chefe da sinagoga. Jairo era um homem muito ocupado, falando do sacerdócio, um dos homens mais conhecidos e mais influentes, espiritualmente falando ali de sua época. Ele tinha a ocupação de ser chefe ali da sinagoga, então ele precisava administrar todo o funcionamento da sinagoga, o que acontecia. E isso era um trabalho muito grande, porque a sinagoga no tempo de Cristo era muito grande, tinham muitos funcionários, e ele era chefe da sinagoga. Mas acima de todas as suas ocupações, sabe o que ele era? Ele era pai. E isso estava acima de todas as coisas, isso estava acima de toda a sua ocupação.
Nós vemos Jairo agora fazendo uma coisa muito linda, mas uma coisa também muito humilhante para muitos. O texto bíblico falou que ele estava passando por problemas em casa, problemas de saúde. E ele tinha uma filha de aproximadamente 12 anos e que estava à beira da morte. Algumas versões falam que ela era moribunda, estava à beira da morte. A inspiração fala que Jairo era um altivo mestre. Ele era um homem de nariz empinado. Mas chegou uma situação muito grave, a sua filha estava morrendo. E ele se esquece agora de tudo, de toda a sua altivez, de todo o seu orgulho, de toda a sua posição social. E a Bíblia fala que ele foi até Jesus. E ele se prostrou aos pés de Jesus. E ele implorou para que Jesus fosse até a sua casa. Irmãos, isso é muito bonito. E nós vemos o como Jesus era humilde. E a Bíblia fala que Jesus, então, imediatamente, foi com ele para a sua casa. Queridos, aqui nós temos a história de um pai, passando por problemas e dificuldades. A sua filha estava morrendo. E eu quero perguntar a vocês, que são pais, como estão os seus filhos? Talvez ele esteja saudável, a saúde está boa, mas como está a vida espiritual do seu filho? Será que ele está morrendo? Talvez sim. Talvez o seu filho está morrendo espiritualmente. E será que a sua preocupação é a mesma com seu filho morrendo espiritualmente do que se ele estivesse morrendo fisicamente? Eu tenho certeza que se o seu filho estivesse morrendo com uma doença, você faria tudo o que estivesse ao seu alcance para salvar a vida do seu filho. Mas talvez o seu filho esteja morrendo espiritualmente. E qual é pior? Nós devemos temer o que mata o corpo ou o que mata a alma? A alma. É pior ter um filho morto espiritualmente do que um filho que já morreu e descansa, mas foi com Deus. Mas nós não vemos assim. Jairo, então, recebe ali a assistência de Jesus. E os dois agora começam a ir para a casa de Jairo. Jairo preocupado com a sua filha, porque ele sabia que a qualquer momento ela podia morrer. Mas ele não transferiu para ninguém a sua responsabilidade. Ele podia ter mandado muitos de seus servos. Olha, vai lá e chama Jesus. E talvez Jesus teria ido. Ele podia ter falado para sua esposa. Olha, ela é moça mesmo. Naquele tempo, os homens queriam muito ter um filho homem. Ele podia ter falado, olha, para sua esposa, vai você atrás de Jesus. Mas ele era o pai. Ele falou, não, eu preciso ir. A responsabilidade é minha. Queridos, quantas vezes nossos filhos estão passando por problemas sociais? E eu penso assim, meu filho não gosta de se relacionar com os amigos, não tem problema, deixa ele lá no quarto, vou comprar um videogame para ele, vou deixar ele no computador o dia inteiro, é o que ele gosta de fazer. Mas não é assim que resolve um problema. Às vezes o seu filho está passando por um problema espiritual, e você fala, eu vou chamar o pastor para ajudar meu filho. E isso é válido, mas você que é pai precisa resolver este problema. Às vezes o seu filho está passando por problemas emocionais, e você fala, eu vou levar meu filho no psicólogo. Isso também é válido, mas você é pai, você deve resolver o problema. E nós estamos transferindo as nossas responsabilidades como pais, e talvez não estamos sendo verdadeiros pais. Aquele homem forte que está do lado do filho, não importa o que aconteça. Eu li uma história muito bonita de um pai que saía tão cedo para o trabalho que a criança estava dormindo, e ele chegava muito tarde e a criança já estava dormindo. E agora o que fazer para ter uma ligação com o filho? E ele fez uma coisa muito simples, ele falou, olha filho, toda vez que eu sair, eu vou pegar o seu lençol e vou dar um nó no seu lençol, e você vai saber que eu estive aqui com você. E essa foi a maneira que aquele pai muito ocupado encontrou de estar com o filho. Amarrava ali a ponta do lençol e o filho, quando acordava,
pensava, olha, meu pai esteve aqui. Meu pai me viu hoje. Irmãos, são pequenos detalhes que podem transformar o futuro dos nossos filhos. Mas agora então, surge um problema gravíssimo. Eu quero ler para os irmãos. Olha só, naquele caminho para a casa de Jairo, não era longe a casa do príncipe, mas Jesus e seus companheiros avançaram lentamente, pois a turba o comprimia de todos os lados. Irmãos, imagine um pai apressado, com uma filha morrendo, e agora Jesus vai andando devagar. A multidão faz com que Jesus pare. Nesse percurso foi onde aquela mulher com fluxo de sangue tocou nas vestes de Cristo, e Jesus parou para conversar com ela. E aquele pai apressado, mas o que fazer? Ele precisava esperar, ele precisava ter paciência. Se ele fosse andando na frente, o milagre não aconteceria. Ele precisava esperar. E naquela demora, sabe o que acontece? Alguém chega e fala para aquele mestre, Jairo, não precisa mais incomodar o mestre. Por quê? A menina já morreu. Talvez se fosse eu, teria até xingado Jesus por ter demorado. Mas o lindo é que Jesus quase não deixa nem que Jairo pense. E a Bíblia fala que Jesus já responde e fala, Jairo, não temas, crê somente. Jairo não teve nem tempo muito de pensar. Mas a menina tinha morrido mesmo. E o que fazer? Sabe o que Jairo fez? Eu quero ler para os irmãos. Olha só o que diz, que lindo. Quando ainda em caminho, um mensageiro chegou abrindo passagem por entre a multidão, levando a Jairo a notícia do falecimento da filha, e dizendo ser inútil incomodar mais o mestre. As palavras foram ouvidas por Jesus. Não temas, disse ele, crê somente e será salva. Olha o que Jairo faz. Jairo achegou-se mais para o Salvador, e juntos apressaram-se para a casa dele. Jairo fez o quê? Se achegou mais para junto de Cristo. Agora não tinha mais o que fazer. A menina estava morta realmente. Não era um milagre mais tão simples assim. Mas Jairo parece que ainda confia um pouco mais. O texto fala que ele se achegou mais perto de Cristo. E agora o que é interessante, fala que os dois agora foram apressados para casa. Mas para que pressa? Se a menina já tinha morrido, era para ter pressa antes. Mas Jesus sabia que Jairo já estava no seu limite de fé. Jesus tinha provado Jairo ao limite, até a morte. Então agora Jesus tinha pressa também, porque aquele homem não suportava mais. E Jesus então vai apressadamente para a casa de Jairo. E eu quero deixar essa lição aqui para os meus queridos irmãos. Quando você sai da sua casa, pai, o que você traz de volta? Quando você volta do trabalho, o que você traz para a sua casa? Muitos pais trazem intrigas, trazem problemas, trazem gritos e xingamentos, trazem infidelidade para dentro da sua casa, por mais que escondida, mas trazem para dentro de sua casa. Mas sabe o que Jairo fez? Ele saiu e o que ele trouxe para sua casa? Ele trouxe Jesus para dentro de sua casa. E quando Jesus entra dentro da nossa casa, pode até ter alguém morto ali dentro. O milagre vai acontecer. Quantos filhos estão mortos? Como diz a Bíblia, em ofensas e pecados. E o pai está ali orando, buscando outros tipos de ajuda. Mas o pai esquece que ele precisa fazer tudo o que está ao seu alcance. Foi o que Jairo fez. Ele foi atrás de Cristo. Ele se prostrou. Isso era uma grande humilhação para um altivo homem que era chefe da sinagoga. Mas ele era um pai. E os irmãos sabem que quando um pai tem um filho com problemas, ele faz tudo que está ao seu alcance. E aquele homem fez.
Jesus entrou dentro daquela casa. Aí, queridos, o trabalho do Pai estava terminado. Ele levou Jesus para dentro de casa. Dali para frente, ele não podia fazer mais nada. Mas Jesus agora podia fazer. E Jesus estava dentro da sua casa. Queridos pais, levem Jesus para dentro de sua casa. Façam tudo o que está ao seu alcance, porque talvez o seu filho está morto. E talvez ele precise de uma ressurreição espiritual. Mas para isso, você como pai, talvez vai precisar se humilhar. E chegar aos pés de Jesus e falar: Senhor, entra na minha casa e salva a minha família. É isso que nós como pais precisamos fazer. Jesus entrou, aquela filha foi ressuscitada, e Jesus falou: olha, não fale para ninguém. Mas o milagre aconteceu dentro daquela família. E para finalizar, eu queria falar uma poesia que eu fiz para os pais. Diz assim: ser pai é muito mais. Ser filho é muito bom, mas ser pai é muito mais. Ter dinheiro é muito bom, mas ser pai é muito mais. É bom viajar e conhecer belezas naturais, mas ser pai é muito mais. Que delícia é mergulhar e nadar em um lago de águas termais, mas ser pai é muito mais. É bom deitar numa rede e sentir a brisa fugaz, mas ser pai é muito mais. É bom mergulhar no oceano e ver de perto os lindos recifes de corais, mas ser pai é muito mais. É bom ir à igreja, ouvir as crianças cantar seus lindos coros angelicais, mas para um pai é muito mais. Grande alegria será para muitos pais ver seus filhos em um lindo país de paz, mas para Deus nosso Pai, muito mais. Que Deus nos abençoe. Amém.